Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Boa tarde. Ana ficou constrangida ao ver um casal entrando na área de recepção, seguindo a ordem da fila ao vivo. As lembranças desagradáveis dos eventos de 5 anos atrás abriram um buraco em sua alma, o que ainda a impedia de viver. Suas mãos tremiam de emoção, seus dedos não a obedeciam e ela mal conseguia segurar uma caneta nas mãos. Mas Ana conseguiu se recompor e, com um olhar indiferente no rosto, continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Precisamos de uma procuração, disse o homem com incerteza. Olhando para Ana com interesse, ele se acomodou em sua cadeira e explicou que tipo de procuração eles precisavam. Depois de receber o documento necessário, o casal saiu. Ana suspirou aliviada e olhou pela janela. Billy estava parado ao lado do carro, balançando os braços e explicando algo para a esposa. Como se tivesse percebido o olhar dela, ele se virou abruptamente. Ana se afastou da janela como uma garota escaldada. Ela se sentou à escrivaninha, repreendendo-se mentalmente por sua fraqueza. Não bastava que seu ex-marido estivesse fantasiando com todo tipo de bobagem. Ele já não havia lhe causado problemas suficientes. Não o suficiente para que Billy aparecesse em sua vida novamente. Ana havia se tornado uma tabeliã recentemente. Logo após a universidade, ela trabalhou em um escritório de advocacia. Depois, como advogada na administração da cidade. Ela foi aprovada em um exame de qualificação especial. Trabalhou em um escritório por 1 ano e 5 anos sem ver seu ex-marido. Aos poucos, Ana começou a se acalmar, e não é à toa que dizem que o tempo cura. Já não doía tanto lembrar o trágico incidente que havia acontecido com seu filho. Naquele dia, Billy e Mark foram à loja de construção. Ana ainda estava se matando por não ter ido com eles. Talvez aquela prateleira infeliz não tivesse caído e Mark ainda estivesse vivo. Mas ela tinha que preparar o jantar e marcar um horário com o cabeleireiro. Havia tanta coisa para fazer em um dia de folga. E então tudo aconteceu como se fosse um sonho. Seu marido ligou para avisar que Mark havia sido levado ao hospital em estado grave. Quando Ana chegou lá, Billy já havia sido informado de que não seria possível salvar Mark e 3 meses depois, Billy não conseguia suportar o clima de tensão na família. Sentindo profundamente que não conseguiria viver nessas condições, ele pediu o divórcio e a divisão dos bens. Ele precisava se livrar de suas lembranças. Ele tinha certeza de que eles nunca seriam capazes de construir algo novo. Seu estado de espírito estava arruinado. Surgiram lembranças em sua mente que fizeram seu coração se afogar em lágrimas amargas. Havia culpa, ansiedade e insegurança. Todas as conquistas foram desvalorizadas. O trabalho favorito a salvou da solidão, mas ver Billy, novamente, a cobriu de depressão. Ana se repreendia por sua fraqueza, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela chegou ao fim do dia de trabalho. Vestiu-se rapidamente e saiu. O clima combinava com seu humor, parecia que Ana chorasse com o céu. Os pássaros estavam se escondendo da chuva, as árvores estavam murchando. Uma enorme nuvem negra pairava sobre a cidade. Essa imagem deprimente a deixou ainda mais triste. Ana, boa noite. Ela ouviu a voz de Billy. Ele apareceu diante dela como um fantasma do passado. Ana esperava tê-lo deixado ir embora há muito tempo, mas acabou não conseguindo. O que está fazendo aqui? Se você precisar de um documento novamente, está atrasado. Já terminei por hoje. Volte amanhã. Ele ainda tinha o rosto de sua esposa diante dos olhos e a forma doce como eles se falavam. Era um pouco triste observar seu idílio familiar do lado de fora. Ana não queria se enegrecer de inveja e fingir que nada de terrível havia acontecido. Ao contrário de Billy, que havia se casado logo em seguida, Ana ainda era solteira. Não, eu só queria conversar. Perguntar como você está. Já faz algum tempo. Ela suspirou pesadamente. Talvez pudéssemos nos sentar em algum lugar. Conversar. Há um lugar tranquilo e agradável não muito longe daqui. Ele bloqueou o caminho dela, tentando flertar, certo de que Ana não seria capaz de resistir.
Billy sempre foi arrogante. Ela provavelmente fantasiava que, se não se casasse com ele, ainda o teria. Sobre o que vamos conversar? Somos estranhos há muito tempo. Estamos vivendo nossas próprias vidas. Não temos nada para conversar. E sua esposa pode não gostar disso. Vá para casa. Tenho outros planos para esta noite. Não quero lembranças. Eu estava começando a me acalmar. Ana olhou para o relógio. Deu um passo para longe, mas Billy agarrou seu cotovelo. Pelo menos vamos levá-la para casa, com esse tempo ruim. Podemos conversar no caminho. Não tenho notícias suas há 5 anos, e hoje eu a vi e percebi que senti sua falta. Ela começou a se justificar, tentando explicar sua aparência. Eu vou dirigir. Convide sua esposa. Não vou a cafeterias com homens casados. Ana contornou Billy e se dirigiu ao seu carro. Billy a seguiu. Orgulhosa de si mesma. Você não vai falar comigo. Ainda tem meu sobrenome. Sem aliança de casamento. Você nunca se casou, não é? Para onde os homens olham? Ana destravou o carro, sentou-se calmamente no banco do motorista e Billy subiu no banco do passageiro sem pedir permissão. Ele estava tremendo de frio com a umidade. Tirou um maço de cigarros do bolso. Apalpou o bolso e tirou um isqueiro. Eu já fui casado. Já tive o suficiente. Vivo minha vida como quero. Ninguém me irrita. Quero avisá-lo de que tenho uma pessoa favorita. Ana estava sendo astuta. Não se podia dizer que ela levava um estilo de vida solitário e se fechava entre 4 paredes. Não, às vezes havia romances. Diante de suas palavras, Billy soltou uma risada brincalhona. Ele acendeu um cigarro e abriu a janela lateral. Eu vi você hoje e algo dentro de mim se agitou. Acho que cometi um erro irreparável. Mas, naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Ver seu ranho, suas lágrimas, acredite, foi insuportável. Eu não queria ir para casa. Achei que era a melhor coisa para nós dois. Billy apagou o cigarro e fechou a janela. Ele esfregou a testa, organizando seus pensamentos. Não, Billy, você estava certo em me deixar. Se você tivesse ficado comigo, eu ainda estaria sentado aqui sentindo pena de mim mesmo. Não quero fazer isso. Não quero mais chorar. As lágrimas não ajudam. Ana ligou o carro. Ela se virou para Billy, dando a entender expressamente que a conversa havia terminado. Vocês moram no mesmo lugar? Ainda não se mudaram para o mesmo apartamento? Não estou convidando você. Nem venha, eu não vou abrir a porta. Ela levantou o dedo em advertência, lançando-lhe um olhar confuso. Eu ouvi você. Ela sorriu e saiu do carro. Billy ficou sentado no carro por mais alguns minutos, observando Ana sair do estacionamento com a mesma cautela feminina que lhe era familiar. Ele ligou o motor e deu uma olhada rápida em seu reflexo no espelho. Estava satisfeito com sua aparência. Ele suspirou pesadamente. Ele achava que Ana nunca mais poderia acender um fogo em seu coração, e conhecê-lo abalaria profundamente. Quando ele a viu, foi como um interruptor em sua cabeça. Mais uma vez, todos os pensamentos giraram em torno do nome há muito esquecido e a tentativa de mudar nada funcionou. Maria percebeu imediatamente a mudança em seu comportamento. Ela não demonstrou, mas seu rosto mostrou que ela adivinhou. Assim que saímos para a rua, ela começou a explodir seus miolos. Eu a levei para casa e, no caminho, tivemos uma briga. Eu me acalmei um pouco no trabalho. Ao contrário de sua ex-mulher, que havia construído uma carreira nesse meio tempo. Billy ainda trabalhava em uma empresa de construção, e nem chegou a chefe de departamento. Que bando de gente! Eu não estava esperando você tão cedo. Maria estava na cozinha preparando o jantar. O Billy queria revidar, desabafar. Dizer uma palavra ofensiva. Ele nunca escondeu o fato de que amava muito sua esposa. Só tinha ido embora porque não suportava a maneira como ela o magoava e a si mesma diariamente.
Os pensamentos, as lágrimas e o ranho dela lhe roubavam o ar. Ele se sufocava ao lado dela. Não conseguia dormir à noite ouvindo-a chorar contra o travesseiro, às vezes esquecendo-se de apagar a luz. No caminho para casa, ele tentava entender o que havia acontecido hoje. Quando Ana lhe deu uma bronca, ele ficou com raiva no início, mas depois se acalmou. Isso é o que qualquer pessoa faria em seu lugar. Ele provavelmente foi ver sua ex-esposa. Claro, para que precisa de nós agora? Quando eu curei suas feridas, cercando-o como uma mãe, então você precisou de mim. Você nem sequer pensou em sua esposa. Você até adotou minha filha, implorou para que meu ex-namorado a deixasse. E agora? É isso. Papai está fora de perigo? Maria olhou para ele como se estivesse examinando cada movimento seu, exigindo uma resposta imediata. Ela queria que ele refutasse suas palavras, que lhe assegurasse que ela não tinha um bom motivo para ficar com ciúmes. Billy, instintivamente, não queria que sua esposa entrasse em seus pensamentos. Ele não queria levar uma pancada na cabeça com uma frigideira. Porque ele não entendia a si mesmo. O que o faz pensar que eu estava na casa dela? Ele disse surpreso, ainda esperando que Maria se acalmasse e não estourasse seus miolos. Estou entendendo. Se não quiser me contar, é problema seu. Vou fingir que acredito em você. Mas não pense que sou estúpido, eu não moro com você durante o primeiro ano e posso ver perfeitamente que você ficou abalado quando viu quem se tornou sua ex-esposa. Relembrando as circunstâncias em que ela e Billy se conheceram e ela estava comemorando o divórcio do marido com um amigo em um café. Billy e seu amigo estavam sentados em uma mesa vizinha. Os quatro estavam saindo da lanchonete. A filha deles estava na casa dos pais, e eles continuaram a diversão em seu apartamento. Tudo mudou tão rápido que eles se casaram. Maria nunca se arrependeu do fato de Billy ter aparecido na vida dela e de Lucy. E ela teve de ir a um cartório para obter uma procuração. Não há muitos cartórios assim na cidade, Billy resmungou com desgosto, na verdade, quem ele estava tentando enganar. No devido tempo, ele lhes contou tudo sobre si mesmo, sem omitir um único detalhe. Naquele momento, parecia que Mary havia sido enviada a ele pelo destino. Ela o acalmou melhor do que qualquer psicólogo. Maria, por favor, não me toque. Você vê que estou em casa. O que mais você quer? Está tentando me fazer ir embora? Ele achou a ideia bastante interessante. Não estou expulsando você. Mas estou lhe avisando. Deus me livre se eu descobrir. Será ruim para nós dois. Você me conhece. Por que voltar para um lugar que o fez se sentir mal? Olhe para você. Eu o construí do zero. Temos uma filha. Ela o ama como se fosse seu próprio pai. Vamos ter outro filho. Não me importo, apenas diga. Maria podia ver que Billy não estava ansioso para ter seus próprios filhos. Vendo o quanto amava sua filha, ele decidiu que Lucy era suficiente. Mas hoje, vendo a confusão do marido, ela decidiu que tinha de ter um bebê. Deus não permita que ela durma com seu ex, ela engravidará então. Maria fechou os olhos, não, isso nunca aconteceria. Os pensamentos sombrios lhe causaram um arrepio na espinha. Seu coração se apertou involuntariamente de dor e tristeza, e sua mente se turvou. Quando começaram a ficar juntos com Billy, Maria se preocupava muito e esperava ser pega todos os dias. Ela tinha sonhos terríveis com Billy voltando para sua ex. Ao ver a tristeza em seus olhos, ela o cercou de cuidados, atenção. E agora, dar a ele seu marido. Não, ela nunca deixaria isso acontecer. Ela passou anos fazendo com que ele valorizasse seus esforços. Maria lançou ao marido um olhar de desaprovação. Billy suspirou pesadamente e saiu da cozinha. Ele se acomodou ao lado da televisão e pegou o celular. Ele havia discado o número de Ana muitas vezes nos últimos 5 anos, tendo-o colocado cuidadosamente nos contatos de Harry, mas não ousara ligar. Seus dedos abriram o WhatsApp e ele lhe enviou uma mensagem rápida, lembrando-se de dizer boa noite. Quando ela viu as 2 marcas azuis, sorriu.
Então, ela havia lido a mensagem, e seu número não estava na lista negra. Maria arrumou a mesa e chamou o marido para jantar. Ele não queria comer, mas percebeu que sua recusa ofenderia sua esposa novamente. Ele se lembrou de que não havia comido quase nada hoje, mas isso não abriu seu apetite. O que está comendo? Não é bom. Você gosta de pilaf, não gosta? Talvez você tenha se alimentado? Maria nunca disse o nome de Anino por princípio. Isso era proibido em sua casa. Talvez isso seja suficiente. Agora você vai começar a olhar na minha boca. Não sou um garotinho. Se eu quiser comer, eu como, e se não quiser comer, não preciso ser alimentado com uma colher. Deixando cair o garfo, Billy se levantou da mesa. Ele não estava com muito apetite. O que ele queria agora era uma grande xícara de chá quente e não ter sua esposa coçando sua orelha. Sirva-me uma xícara de chá, murmurou com relutância, acostumado com a esposa que sempre cuidava dele como se fosse um garotinho. Às vezes, isso irritava a Billy. Mas hoje era como se Mary tivesse sido possuída por um demônio. Ela é tão cheia de suposições. Ela não quis se calar e manteve a boca fechada. Em vez disso, ela me faz pensar na Ana o tempo todo. Ajude-se. Não sou sua empregada. Eu preparei pilaf e você não quis comer. Ela gritou. Senti muita pena de mim mesmo. Há 5 anos que estou tirando o pó dele e ele é como aquele lobo, ainda olhando para a floresta. Ele me disse que, quando morava com a ex-mulher, muitas vezes cozinhava, passava aspirador de pó e limpava o chão. E ela criou todas as condições para que ele se sentisse confortável, mais descansado, sem ir a lugar algum, correndo para casa. Onde está a gratidão dele? Não estou entendendo. Está tentando brigar comigo. O que quer de mim? Eu lhe disse para não me tocar. Aquela Ana precisa de mim. Ela tem pessoas como eu. O Billy não terminou. Maria o interrompeu abruptamente. Então você conversou com ela? Então era aí que você estava empatando. Pensei que você fosse vê-la hoje à noite. Eu não deveria ter duvidado ou esperado que você fosse tão decente. Ela torceu o rosto e balançou a cabeça. Olhe, o que você quer? O que você quer? Talvez devesse parar de me importunar. Eu só queria conversar, murmurou Billy, cansado, levantando-se para ir à cozinha e servir-se de uma grande xícara de chá. Conversar? Qual é o problema? Agora você está disposto a me deixar ir até ela. Por mais que Maria tentasse, ela não conseguia parar de fazer uma careta novamente. Quando Billy ouviu dizer isso, ele ofegou. De qualquer forma, estou cansada de você. Vou passar a noite na casa dos meus pais. Amanhã você vai se acalmar e nós conversaremos. Pegando suas chaves, ela saiu correndo com suas roupas de casa. Seus pais tinham muitas roupas para trocar. Ele correu para o carro em 2 pulos. Sentado no banco do motorista, ele acariciou mentalmente a cabeça por não ter se esquecido de pegar o telefone e ele enviou uma mensagem de texto para Ana, perguntando se ela estava em casa ou não. Não recebi resposta, é claro. Depois de pensar um pouco e contar aos meus pais, decidi ir à casa da minha ex-mulher. Quando a porta bateu, Maria estremeceu, se abraçou e chorou. Ela se jogou em uma cadeira e abaixou a cabeça. Enxugou as lágrimas com um pano de prato e começou a se lembrar freneticamente. Lembrou-se para o resto da vida dos olhos que tinha quando Billy a procurou há 5 anos, parecendo um cachorro abatido. Sua dor, sua indecisão, tudo isso jogava a favor dela e não lhe dava tempo para descansar. Maria soube, à primeira vista, que aquele era o seu homem. Naqueles dias, eles conversaram muito sobre prestar mais atenção às coisas simples e óbvias, sobre prestar atenção às pequenas coisas elementares. Eles decidiram mutuamente que as coisas seriam diferentes para eles, concluindo que não cometeriam os erros do passado novamente. Maria suspirou pesadamente. Tinha sido uma época maravilhosa. Ela sempre deixava Lucy na casa de seus pais e elas tinham romances com velas e uma garrafa de vinho caro. O que a impedia de ir atrás do marido agora? Pedir desculpas por sua intemperança. Para beijar e fazer tudo como antes, e Lucy na casa dos pais.
Eles terão uma conversa franca e talvez esta noite seja o ponto de virada que os fará olhar para suas vidas de fora. Esta noite ela não tomará os comprimidos e eles farão com que tudo dê certo. Em 9 meses, o filho deles nascerá e Billy descobrirá que ela está grávida e imediatamente tirará a ex-mulher da cabeça. Maria simplesmente não lhe deixa escolha, fazendo com que ele seja o pai feliz de um filho recém-nascido. Sem pensar muito, inspirada por seus pensamentos, Maria pegou o telefone, chamou um táxi e correu atrás do marido. Billy parou em frente à casa para a qual Ana havia se mudado após o divórcio. Ele nunca tinha ido à casa dela antes, mas a tinha visto de surpresa pela primeira vez. Ele parou para não ser visto e olhou para as janelas, que decifrou sem muita dificuldade. Não foi difícil. Ana saía com frequência para a varanda. Uma vez ele até a viu lavando as janelas. E ele conheceu Maria e gradualmente se livrou desse hábito. Maria o cercou com tanto carinho que, pouco a pouco, as lembranças de sua vida passada foram ficando em segundo plano. A luz estava acesa na cozinha. A janela estava fechada com cortinas. Billy observava as janelas ansiosamente, tentando não respirar, como se Ana pudesse vê-lo e não abrir a porta. A determinação o havia abandonado completamente. A julgar pelo encontro inesperado de hoje, parecia que ele não havia despertado as mesmas emoções nela. Mas o que ele poderia esperar? Será que ele esperava que ela pulasse de alegria, que lhe agradecesse, que se regozijasse por ele ter finalmente se dignado a voltar? Billy discou o número do apartamento do vizinho pelo interfone. Ele preparou uma desculpa para sua ação, explicando que havia se confundido acidentalmente e pressionado o número errado. Sem mais perguntas, os vizinhos, ao ouvirem o nome de Ana, abriram a porta imediatamente. Decidindo que sua sorte havia mudado, Billy entrou resolutamente pela porta. Ana não abriu a porta por um longo tempo, mas Billy não estava disposto a desistir. Ele faria com que os vizinhos se levantassem, se necessário, mas não iria embora até que eles conversassem. Tem certeza de que não está confusa, disse ele por fim, com os olhos arregalados de surpresa por ela ter ousado se apresentar. Ele olhou em volta lentamente, como se tivesse medo de que alguém os visse. Ela soltou um suspiro frustrado e disse irritada: "Vá em frente." Ela bufou, como se Billy tivesse interrompido algo importante ao aparecer sem avisar e, assim, desorar-se perante sua majestade. Billy entrou no apartamento. Ana fechou a porta e, com um gesto autoritário de direção silenciosa, foi primeiro para a sala de estar. Ela acendeu a luz. A expressão em seu rosto mostrava que ela não iria tomar chá com ele. Se ele insistisse, ela o ouviria, mas era só isso. Cada um seguiria seu próprio caminho. Ela queria ir até ele, abraçá-lo, apenas apertá-lo, dizer-lhe que sentia sua falta e que estava muito feliz por encontrá-lo. Mas não o fez, pois sabia que ele estava muito feliz. Mas não o fez, pois sabia que Ana nunca admitiria isso nem para si mesma, nem mesmo para ele. Ela disse friamente, acomodando-se em uma cadeira vizinha: "Esteja ciente de que tenho um botão de pânico em meu apartamento. Estou lhe avisando por precaução. Se eu o apertar, em 5 minutos haverá pessoas com rifles automáticos e com coletes à prova de balas. Isso é para o caso de você decidir de repente se afastar de sua esposa sem avisá-la", continuou Ana em um tom que não era um bom presságio. Ela olhou para ele com arrogância, como se estivesse enfrentando um fantasma, mas não estava nem um pouco assustada. "Você nunca foi capaz de me perdoar. Acredite em mim, eu pensava em você o tempo todo. Pensei em tornar as coisas ainda mais difíceis para você. Sei que você ainda me culpa por não ter ficado de olho nela. Se eu soubesse, nunca teria soltado a mão de nosso filho. Você não faz ideia de como é difícil para mim viver com isso. Você nunca me disse nada, nunca me repreendeu, mas seus olhos. Foi por isso que fui embora, eu sabia que seria mais fácil para você sem mim." Billy parou de falar. Ele suspirou. Por um momento, parecia que eles finalmente o entendiam, porque ele também era uma pessoa viva. Ele tinha um coração, e não era feito de ferro. Mas, em vez de simpatia, recebeu uma careta. Ana olhou para ele sem tentar conter seu sarcasmo. Era como se ela tivesse perdido a cabeça, tentando dizer tudo o que estava em seu coração. Pobre garoto. Tem sido difícil para ele.
O que mudou agora? Ficou mais fácil? Não sei por que você está aqui. Eu não absolvo pecados, você tem que ir à igreja. Eles o ouvirão lá. Cada palavra me atinge onde dói. Uma dor moral, um lembrete do mal que eu havia feito. Mais uma vez, dando a entender que ele não conseguiu assumir a responsabilidade e tomou o caminho de menor resistência. Como se ele mesmo não tivesse percebido isso. Agora Ana estava fazendo com ele exatamente o que ele havia feito. Ela o abandonou em um momento difícil, acreditando ingenuamente que seria melhor para todos. Você está em silêncio. Não tem nada a dizer. Ela sorriu novamente. Ou você decidiu fazer de mim sua amante? Você se casou rápido demais. Acho que sua esposa já estava com você há muito tempo, mas eu não sabia. E agora você decidiu nos mudar de volta. Billy desviou o olhar. Ouvir Ana era difícil. Cobrindo os olhos, ele esfregou as têmporas. Estava pensando em como se opor, o que dizer. Tudo o que ela havia inventado não era verdade. Ele nunca havia traído, nunca havia sequer se permitido tal pensamento. Como explicar a ela que ele a viu e perdeu a paz? Ele percebeu claramente que queria estar com ela novamente. Vamos tentar começar de novo. O tempo passou. Nós dois nos acalmamos. Tenho certeza de que daremos certo. Teremos um bebê. Vamos nos certificar de que ele cresça e se torne um homem decente. Ana estreitou os olhos. Abriu a boca para responder, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Como um peixe sem água, ela abriu a boca, exalou, virou as costas e permaneceu em silêncio. Sua insolência a deixou muda por alguns segundos. Ao ver sua confusão, Billy não conseguiu se conter. Ele se lançou sobre ela como um animal feroz e voraz. Era como se ele nunca tivesse tido outra pessoa em sua vida e sempre tivesse esperado apenas por ela. Ana tentou afastá-lo, mas Billy não recuou. Ele era muito mais forte e decidiu instantaneamente que não pararia e não daria a ela um momento para pensar. Não se atreva a me tocar, seu animal. Me solte. Ana sibilou, afastando-se de seu aperto, mas o aperto de Billy era muito forte. Ela tentou gritar, mas o nó em sua garganta e o grito eram lentos demais, silenciosos demais, inseguros demais. Eu não quero nada. Me solte. Ana continuou a se debater e, ao mesmo tempo, olhou para a porta. Atrás do batente havia um botão de pânico. Era impossível alcançá-lo porque Billy não o soltava nem por um segundo. Billy, não, por favor, ela implorou, lutando com as últimas forças que tinha. Ana, tentando fazer com que ele se sentisse melhor. Não posso, disse ele, roucamente. Ana se sentiu encurralada. Agora ela percebia que não era sensato deixar o ex-marido entrar em seu apartamento. Mais uma vez, ela confiou na decência dele, mesmo sabendo que Billy poderia facilmente decepcioná-la e abandoná-la em um momento difícil. E o fato de ele correr para socorrê-la e ajudá-la não tinha nada a ver com ele. Ela sabia disso em primeira mão. Não há uma gota de simpatia e amor em seus olhos, mas uma espécie de loucura e ele não pode ser detido. Suas mãos escorregam por baixo do roupão e Ana se perde em sensações. Ela começa a sentir coisas que não esperava sentir. Billy não lhe dá tempo para perceber. Ele a toma em seus braços, leva-a para o quarto e a coloca na cama. Tudo isso acontece em questão de minutos, e Ana nem tem tempo de perceber e tentar impedi-lo mais uma vez. Billy, isso não está certo, diz ela, antes que ele aprofunde o beijo e a beije longa e intensamente. Como eu senti sua falta. Amanhã explicarei tudo à minha esposa e pedirei o divórcio. Pare de enganar a si mesmo. Eu não a amo. Pensei que poderia esquecê-lo, mas quando o vi, perdi o controle. Espero que Maria me entenda. Billy colocou as mãos sob a cabeça em pensamento. Ele havia tomado uma decisão final e irrevogável. Ele olhava sonhadoramente para o teto bem iluminado, com suas dezenas de luzes prateadas. Ana deu-lhe uma cotovelada na lateral, revirou os olhos cansada, chegou à beira da cama e disse sem esconder a surpresa: e nem pense nisso. Nem pense nisso. Esqueça o fato de ter vindo aqui. O que aconteceu entre nós não significa nada.
Você está acostumado a trapacear. Não posso mais confiar em você. Você se casou, viva. Não aceitarei o pecado de separar uma família. O que o faz pensar que preciso de você? Acredite em mim, não me falta atenção masculina. É claro que eles não me perseguem, mas há admiradores suficientes. Ele virou a cabeça e disse com uma careta: Não entendi, você vai passar a noite na minha casa? Sim. A resposta dela soou como se a pergunta tivesse sido decidida há muito tempo. Juntos, eles decidiram, escreveram, apertaram as mãos e, com certeza, selaram o contrato com um beijo apaixonado. Bem, isso é interessante. Isso se chama casar sem mim. Billy, levante-se, prepare-se e vá até sua esposa. Você vai esquecer tudo o que aconteceu entre nós. Esqueça meu endereço e nunca mais volte aqui. Billy abriu a boca para contradizê-la, para deixar clara sua opinião. Mas ao ver a expressão de descontentamento no rosto dela, ele decidiu ser cauteloso e não discutir. Voltar para casa, mas apenas para conversar com sua esposa. Para explicar o motivo de seu comportamento. Que ela acha que ele é um covarde, um traidor e um canalha, mas que ele não pode mais viver com Maria, porque ainda ama Ana e esse amor é mais forte do que ele. Até amanhã, disse Billy laconicamente com poucas palavras antes de deixar o apartamento de sua única mulher amada. Não havia dúvida em sua mente de que ele voltaria em breve. Boa noite, mamãe. Estou aqui para o Billy. Abrir a boca para dizer à nora que o filho não estava em casa foi difícil. Há apenas meia hora, Billy havia telefonado para substituir a esposa sem explicar nada. Quem teria dito a Maria que ele viria mais tarde? Billy ainda não havia chegado. Ele não queria mentir ou enganar. Seu filho raramente pedia alguma coisa, e agora ele havia me avisado que talvez não passasse a noite em casa. O que você quer dizer com ou não? Ele disse que passaria a noite em sua casa. Tivemos uma pequena discussão. Maria parou de falar abruptamente e inclinou a cabeça para olhar atentamente para o rosto da sogra. Sem perceber nada suspeito em seu comportamento, ela perguntou: Mãe, você sabe o endereço da ex-mulher dele? Sentindo-se enganada e abandonada, Maria não conseguiu se conter, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Selena olhou para Nora e não sabia como se comportar. Ela naturalmente adivinhou os sentimentos do filho pela ex-nora, mas tinha certeza de que eles não eram parentes. Por que preciso do endereço dela? Nós não falamos com ela. Eu não a vejo desde que me divorciei de Billy. Selena pensou por um momento e, para tranquilizar Maria, acrescentou que Billy também não fala com ela. A cabeça de Maria estava girando. Seus pensamentos estavam indo em todas as direções. Um pior que o outro, eles não se acalmavam e empurravam os pensamentos sombrios. Derramando lágrimas silenciosas e fungando, ela não disse nada, mas balançou a cabeça e suspirou pesadamente. Eu sei que ele foi vê-la. Mamãe, eu tenho certeza disso. Ela finalmente desabafou e parou de falar, sentindo uma estranha urgência no estômago. Lembrou-se de que havia acabado de tomar o café da manhã hoje e que, durante o dia, havia tentado colocar algo na boca, mas a simples visão da comida lhe causava náuseas. Maria atribuiu o fato a um colapso nervoso. Ela se arrependeu. Tirou o paletó e o jogou no chão. Tirou os sapatos, espalhou os chinelos em várias direções e quase derrubou a sogra. E fechou a boca, correu para o banheiro. Depois de enxaguar a boca e o rosto com água fria, Maria afundou no chão e levantou os joelhos. Ela estava nervosa hoje, respondeu à pergunta muda da sogra. Ela deu de ombros e continuou. É um dia agitado, não vejo a hora de acabar. Tive que pedir um dia de folga ao meu chefe. Eu me senti mal. Maria, por acaso você está grávida? Agachando-se na frente dela e piscando para ela, Selena perguntou carinhosamente. Talvez você finalmente faça meu avô e eu felizes. Ela abraçou a nora com força e a apertou, dizendo: vai dar tudo certo. Tudo vai ficar bem. Você verá. Você acha que sim? Perguntou Maria, incrédula. Tenho certeza, respondeu a sogra de forma afirmativa, acariciando a cabeça dela com a mão. Era doloroso e insuportável olhar para a nora perturbada e ciumenta.
Selena não sabia bem o que havia acontecido e estava ainda mais perdida em suas especulações e não sabia como acalmá-la. Na verdade, nada de terrível havia acontecido. Eles brigaram, o importante é que todos estão vivos e bem. Os bonitões que brigam estão apenas se divertindo. Maria, não fique tão chateada. Se você realmente estiver grávida, Billy ficará feliz. Ele só diz que não quer mais filhos, mas realmente quer. Ele só está com medo. E se ele está preocupado com Lucy, não deveria estar. Billy considera Lucy sua própria filha, e ter um segundo filho não mudará isso. Uma risada incrédula escapou de seus lábios enquanto ela olhava para a sogra. Maria era grata por aquela mulher doce. Selena havia acolhido a ela e a sua filha como se fossem da família. Ela a apoiava e ficava do lado da nora em qualquer discussão. Desde os primeiros dias em que se conheceram, elas estavam imbuídas de simpatia e respeito mútuos. Balançando a cabeça teimosamente, imaginando como o marido estava se divertindo agora, Maria deu de ombros descuidadamente, cobriu o rosto com as mãos novamente e começou a chorar. O rosto de sua rival, como uma obsessão, assombrava sua mente e seu coração o dia inteiro. Se ao menos fosse tão simples assim. Mamãe, você não sabe de nada. Por isso é tão fácil argumentar com você. Mesmo que eu esteja realmente grávida, o que eu duvido, Billy ficará com raiva e não me deixará ter o bebê. Ele tem a Ana agora. Ela desviou o olhar, não querendo fazer contato visual com Selena. Por que se justificar para ela? Afinal de contas, sua sogra não sabia quase nada sobre sua vida. Ela sempre teve certeza de que seu filho tinha uma família forte e amorosa. Que eles viviam em amor e harmonia. Até hoje era assim. Pelo menos foi o que ela pensou, mas acabou. Em vão. Do que você está falando? Maria, não me assuste. Você está apenas chateada, um surto hormonal. Isso acontece com mulheres grávidas o tempo todo. Choro, ressentimento. Querida, todos os sintomas estão aí. Não se preocupe com o Billy. Sou mãe, conheço meu filho como ninguém e sei que você está tendo dificuldades com ele. Se não fosse por você, não consigo imaginar o que estaria acontecendo com Billy neste momento. O coração de Selena se apertou, ela pensou que suas palavras fizeram a nora sentir ainda mais dor. Maria enrugou o nariz em sinal de irritação. Com um sorriso torto, ela balançou a cabeça em sinal de desapontamento. As palavras de sua sogra eram como açúcar em seu chá, mas o que ela deveria fazer em seguida e se seria forte o suficiente para lutar contra sua rival, e Maria não sabia. Embora uma vez que ela tivesse livrado Billy de seu vício em amor, por que não tentar novamente e aprimorar suas habilidades? Acredite em mim, mãe, eu sei do que estou falando. Suspirando pesadamente, Maria se levantou do chão e se arrastou em direção à porta. Mamãe, se o Billy vier, o que eu duvido muito, não conte a ele sobre a gravidez. Não conte a ele sobre a gravidez. Em primeiro lugar, não há nada claro ainda e, em segundo lugar, essa notícia só vai deixá-lo chateado. Por quê? E ela pensou sobre isso. Eu não esperava que minha sogra ficasse tão animada e interessada no bebê. Porque eu já o teria dado à luz há muito tempo, mas ele mesmo não queria ter filhos comigo. Talvez porque, inconscientemente, ele sempre pensou que eu era um meio-termo. Eu sempre soube disso, eu apenas o amava muito e achava que, com o tempo, ele me agradeceria por isso. Essa é a notícia que eu mesma quero lhe contar, olhando em seus olhos. Maria encolheu os ombros. Ela acenou para a sogra, virou-se calmamente e abriu a porta. Selena ficou parada por um tempo perto da soleira, observando enquanto a cunhada chamava o elevador, entrava no carro e, somente quando o elevador desceu, fechava a porta da frente. Ela estava completamente incompreendida, mas esperava resolver tudo, ter uma conversa séria com seu filho e evitar qualquer interferência externa ou divórcio. Billy queria passar a noite na casa de seus pais. Passar em casa pela manhã para se encontrar com Maria. Pedir desculpas, explicar a ela que, mais uma vez, ele estava agindo como um completo egocêntrico que só pensa em seus próprios interesses. Ele sabe que não está sendo másculo, mas não consegue evitar. Por quê? Maria sabe e entende tudo. A casa foi recebida com um silêncio assustador.
Billy se apressou em tirar os sapatos e vasculhou os cômodos por precaução. Maria não estava em lugar nenhum. Com o coração apertado de nervosismo, ele tentou se despir rapidamente para ligar para a esposa. Seus dedos procuravam nervosamente o número da esposa nos contatos quando ele ouviu o som da porta da frente se abrindo. Ele saiu para o corredor e, quando viu Maria entrar no apartamento, ficou mais tranquilo. Seus olhares se encontraram por apenas um instante. Billy não suportou o olhar de desprezo e ódio dela e se afastou, suspirando pesadamente. Você já foi à casa dela? Ele perguntou cara a cara, embora já soubesse a resposta. Parecia que ela já havia tido o suficiente, já havia chorado todas as suas lágrimas, mas o ressentimento estava entupindo sua garganta novamente e ela achava insuportavelmente difícil falar com o marido. Ela sabia exatamente de onde ele havia voltado tão tarde. Sim. A palavra tocou um acorde em seu coração. Billy não mentia, não se esquivava. Embora ela tivesse presumido que a verdade amarga partiria seu coração, causaria angústia ou a levaria a agir em desespero. Mas Maria não se deixaria enganar, e ele não tinha intenção de ser enganado. Você quer suas coisas de volta? O que vou dizer à minha filha? Maria engoliu nervosamente. Ela queria testá-lo, talvez até mesmo puni-lo, torturá-lo. Estou grávida. Passou por sua cabeça que ela deveria ter parado na farmácia no caminho. Billy tentou manter a calma, pois já havia se decidido. Mas quando ouviu a confissão dela, ele se assustou. Ele congelou, sem saber o que fazer. Sentiu um doloroso sentimento de culpa. É verdade? Ele sussurrou, não acreditando no que estava ouvindo. O que vamos fazer? Rompendo o silêncio, Maria disse com um sorriso. A primeira frase que lhe veio à mente não foi dita em voz alta. Como uma mulher poderia ser convidada a desistir voluntariamente de um passo pelo qual ela talvez nunca o perdoasse? Billy olhou para baixo, de costas para a porta. Cruzando os braços sobre o peito e cobrindo os olhos, ele pensou, analisando a difícil situação. Ele tinha que dizer alguma coisa. Maria estava esperando. Maria, não sei o que lhe dizer. Vamos conversar amanhã. Esse é um grande passo a ser dado. Ele disse isso com uma voz abafada e estrangulada. É claro que o Billy queria um bebê, mas como você pode oferecer isso a uma mulher com quem está prestes a terminar o namoro? Sabendo que todas as principais preocupações recairiam sobre seus frágeis ombros. Cobri os olhos novamente, para me esconder da vergonha e encontrar uma desculpa para mim mesma. Em sua cabeça, como uma obsessão, passavam as imagens da noite passada com Ana. 1 hora atrás, ele havia se sentido o homem mais feliz do mundo. Parecia que nada o deteria no caminho para sua felicidade. Ele queria estar com ela novamente. Compartilhar seus pensamentos, pedir-lhe conselhos. Como ele havia feito anos antes. Billy estava pronto para voltar correndo, mas ficou imediatamente assustado com seus próprios pensamentos. Se Ana descobrisse que Maria estava grávida, ele não a deixaria chegar perto dele. Pela primeira vez em 5 anos, Billy acordou no sofá. Seus lados doíam, mas isso não era nada comparado a ter de tomar o café da manhã na cozinha com sua esposa em completo silêncio. Eles decidiram não estragar o humor um do outro pela manhã e não abordar o doloroso assunto até a noite. Billy ligou para o trabalho, disse ao chefe que chegaria tarde e foi direto para a casa de Ana. Ele ficou acordado praticamente a noite toda, pensando, decidindo, especulando. Foi só pela manhã que ele caiu em um sono agitado, e nem ouviu Maria acordando e andando de um lado para o outro no apartamento. Billy simplesmente tinha que encontrar Ana, avisá-la. Não importava o quanto ela resistisse, explicando que a criança não significava nada para ele. Ele não desistiria, imploraria seu perdão até que ela percebesse que eles eram feitos um para o outro. E qual não foi a surpresa de Billy ao ver Ana do lado de fora de seu trabalho, na rua. Com um guarda-chuva na mão, ela estava acalmando Maria, que estava chorando, ajudando-a a lidar com uma birra. Os 5 anos que vivemos juntos com meu marido foram os mais felizes. E agora que vamos ter um bebê, ele decide me deixar com 2 filhos? Não sei se ele já lhe contou isso ou não, mas Billy adotou minha filha do meu primeiro casamento.
Ela está prestes a completar 7 anos e o adora e o considera seu pai biológico. Billy abriu a janela do carro e ouviu Maria praticamente soluçando no ombro de seu rival enquanto contava a história da vida deles juntos. Sua cabeça estava girando. Ele estava enojado e repugnado com a mera sugestão de que Maria faria qualquer coisa para manter vivo o casamento deles, que mal respirava. Maria, acalme-se. Não se preocupe. Ninguém vai destruir sua família, assegurou Anne, ainda dizendo coisas que Billy achava desagradáveis e irritantes. Dizer que ela não precisava de Billy para nada soou muito convincente. Acrescentando com autoridade que ela não estava interessada nele como homem. A arrogância de Anna estava ferindo seriamente a autoestima dele. Ao ouvi-la, Billy ficou surpreso com sua calma, mas não ia desistir, acreditando em si mesmo e decidindo que, desta vez, não seria um covarde e iria até o fim. Ele não nasceu ontem, conhece os sentimentos reais e as fantasias selvagens e desejosas. Por mais que Anna negasse isso a ele, havia interesse genuíno e arrependimento em seus olhos. O fato de eles terem terminado. Algo precisava ser feito. Maria decidiu ir em frente e superou seu orgulho para falar com sua rival. Acreditando ingenuamente que era possível consertar as coisas e recuperar o que não era. É claro que ela poderia ter culpado seu estado. Mas, para seu próprio bem-estar, ela fez uma coisa desprezível. Não posso viver com ela depois disso. Billy nunca escondeu nada dela. Desde seus primeiros dias juntos, eles haviam concordado que não esconderiam nada um do outro. E agora ela agia pelas costas dele para fazer seus atos sujos, justificando suas ações com sua posição interessante. Se antes ele ainda tinha um pouco de dúvida, agora percebia que sua vida com Maria estava se dividindo em centenas de pequenos fragmentos. A decisão veio por si só. Billy ligou o carro e foi pegar suas coisas. Dentro dele não havia mais nada além de raiva de si mesmo, vazio, indiferença a tudo ao seu redor que não o agradava mais. Billy, o que há de errado? Mamãe olhou para ele como se fosse louco. Ela estava observando os carregadores de mudança levarem as malas para casa. Depois da visita de sua nora na noite anterior, não foi difícil adivinhar que seu filho havia saído de casa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Olhei para ele, senti que havia algo errado e esperei por uma explicação. Coisas, mamãe. Seu filho inútil decidiu se divorciar novamente. Selena balançou a cabeça, suspirou pesadamente, soluçou, abraçou o filho, e Billy abraçou de volta. A palma quente da mão de sua mãe tocou sua cabeça, bagunçando gentilmente seus cabelos. Filho, o que você está fazendo? Mais uma vez você abandona uma mulher que realmente o ama, que precisa de sua proteção e cuidado, em um momento difícil. Será que eu o criei tão mal assim? Selena mordeu o lábio, lembrando-se de que havia prometido a Marie não divulgar o segredo, mas decidindo que estava fazendo isso por um bem maior. Talvez seu filho estivesse mais uma vez e fazendo a coisa errada, cometendo outro erro irreparável. Ela continuou. Billy, filho, Maria está grávida. Ela esteve em minha casa ontem. Eu sei tudo sobre isso. Maria me contou tudo. Você realmente quer voltar para Ana? Não vou deixar você fazer isso. Deixar sua esposa grávida e ir para um lugar onde você era infeliz. Ainda me arrepio com a lembrança de seu divórcio. Você teve sorte de conhecer Maria, que o aqueceu e lhe devolveu a vida. Selena estava disposta a chorar, a gritar, a se ajoelhar na frente do filho, só para chegar até ele e evitar outra estupidez. Ela sempre achou que seu filho tinha muita sorte, pois, depois de conhecer Maria, ele se sentia o chefe da família. Sua esposa o amava e o idolatrava. O que mais ele precisava? Viver e aproveitar a vida. Mas, eu sei de tudo. Passei a noite em casa. Maria me contou tudo. Mas isso não significa nada. Nem mesmo uma criança pode me impedir. Eu não me recuso a ajudar. Selena sentiu uma nota de aço na voz de seu filho. Ela baixou os olhos, completamente alheia ao que estava acontecendo. A última coisa que ela queria fazer agora era prestar atenção às palavras do filho, para que a nora não perdesse o filho em um colapso nervoso. Eu lhe aconselho a pensar bem. Não vou abandonar Maria, ela é como uma filha para mim.
Não permitirei que ela seja prejudicada. Na minha opinião, você não encontrará uma esposa melhor. O principal é que ela o ama como uma tola. Você se arrependerá mais tarde, mas será tarde demais. Tire essa Ana de sua cabeça. Quantas vezes? Selena escolheu suas palavras para que chegassem ao filho, mas também para que Billy não ficasse com raiva, não ficasse assustado, como às vezes acontecia. Não consigo tirá-la de minha mente. Não procurei conhecê-la, mas sempre sonhei em vê-la acidentalmente. E, assim que a vi e percebi que não precisava de ninguém além de Ana. Billy falou com sinceridade, como se tivesse tirado a odiosa máscara de indiferença sob a qual havia se escondido por muito tempo. E agora ele havia parado de fingir, queria ser ele mesmo e não tentar parecer melhor. De onde você parou, você está de volta. Tudo começa de novo. Selena acenou com a mão e se afundou cansada na cadeira. Ela queria, como na infância, dar um tapa na bunda do filho, colocá-lo em um canto até que ele entendesse que é impossível agir daquela forma e deixá-lo sair somente quando percebesse seus erros. Maaya, estou indo para o trabalho, gritou Billy, batendo a porta. Selena sorriu infeliz e olhou para o telefone, pensando se deveria ligar para a cunhada. Depois de pensar sobre isso, ela decidiu que deveriam resolver o problema entre eles. Ela decidiu que eles deveriam resolver isso entre eles e que ela ficaria observando de fora. Ana, oi. Precisamos conversar. Quando vi minha ex-mulher. Billy abriu a porta do carro e, em 3 saltos, estava ao lado da porta dela, bloqueando seu caminho. Uma máscara de hostilidade apareceu instantaneamente em seu rosto. Instantaneamente, o sorriso desapareceu e tudo o que estava acontecendo dentro dela se espalhou. Ouça-me e lembre-se. Não estou interessada em homens como você. Se você tem algo em mente, está por sua conta. Aproxime-se de mim novamente e eu lhe garanto muitos problemas. Ela o empurrou para fora, abriu a porta do motorista e subiu no banco. Billy agarrou a porta do motorista com as mãos. Deixei minha esposa. Estou morando com meus pais. Sei que Maria esteve em sua casa esta manhã. Eu o vi acalmando-a. Eu não vim. Ele olhou para ela sem pestanejar, implorando para que não destruísse os vestígios de sentimento que ainda lhe restavam. Ele tinha certeza absoluta disso. Ele havia percebido ontem quando Ana parou de resistir e mostrou sua fraqueza. Billy, pare de se fazer de magoado. Você está prestes a ter seu segundo filho. É hora de ser um homem. Deixe seus sentimentos de lado e assuma a responsabilidade por seus filhos, disse ele em um tom que não permitia objeções. Ele também não ia demonstrar que estava passando por um momento difícil. Tantos anos haviam se passado e ainda era insuportável e difícil estar perto do homem que ela amava e odiava ao mesmo tempo. Ela fechou a porta do motorista e ligou o carro. Sem olhar para ele novamente, ele ligou o carro e deu partida. Maria foi para casa. Quando ela abriu o guarda-roupa do corredor e não viu as coisas do marido, imediatamente presumiu que Billy havia saído de casa. Ela o tinha visto quando conversou com Ana. Ela supôs que ele não sairia impune. Mas, nesse caso, havia uma boa desculpa. Havia um teste de 2 listras em sua bolsa. Antes de ir para a casa de Ana, Maria parou na farmácia e fez alguns testes. Alguns testes por precaução. Ela finalmente decidiu que daria à luz um filho para seu marido, a quem amara e protegeria. As crianças devem ser criadas em uma família completa. Billy não terá escolha, e eles vão superar esse transtorno de alguma forma. Mamãe, boa noite, como está nosso pai? Todos os dias em que ligava para Selena, Maria se perguntava o que seu marido estava fazendo. Billy estava indo devagar, sem pressa para pedir o divórcio, o que sugeria que nem tudo estava perdido. Não há motivo para se preocupar, ele não vai a lugar algum. Ele vai superar isso e voltar para o lugar onde é amado e ansiosamente aguardado. Não se preocupe, Maria, está tudo sob controle. À noite, ele se deita no sofá, olhando para o laptop. Ele não fala com ninguém em particular, e seu pai e eu não vamos organizar um ambiente de estufa para seu filho. Espertinho.
Se não gosta, faça suas malas e volte para sua família. Fechando a porta da cozinha com força, Selena conversava com a nora todas as noites, sussurrando a ela o que estava acontecendo. Escondia do filho sua amizade com Maria e o informava de todos os seus passos. Às vezes, a sogra deixava escapar alguma coisa, mas era só para não aborrecer a nora favorita e não se tornar um pomo de discórdia, ainda esperando pelo feliz reencontro. Feliz reencontro. Mamãe, e se o Billy não voltar? Para onde vou com 2 crianças? Talvez antes que seja tarde demais para poupá-lo da agonia de sua própria consciência? Quanto tempo podemos esperar? O relógio está correndo. Lucy continua perguntando onde está o papai. Estou cansada de enganá-la e dizer que papai está viajando a negócios. Fazendo beicinho com os lábios, ela expressou sua versão de Mary, percebendo claramente que, para a sogra, suas palavras são como um trapo vermelho para um touro. Manter a compostura e a calma que a sogra exigia tornou-se cada vez mais difícil. A pausa foi ficando mais longa. Nem mesmo a notícia de que ele estava prestes a se tornar um pai feliz deteve seu marido. Billy não telefonou, não perguntou sobre seu bem-estar. Era como se ele estivesse tentando se esconder em um lugar tranquilo para pensar, pesar tudo e tomar uma decisão final. Até o fim, Billy resistiu como um cordeiro ingênuo, embora o resultado já estivesse predeterminado há algum tempo. Depois de ter uma conversa franca com Ana, Maria tinha certeza de que a ex não permitiria que ele se aproximasse dela. Ela é muito orgulhosa, talvez seja por isso que ainda esteja sozinha. Esse tipo de mulher nunca discute ou briga, não descobre relacionamentos em público, e lutar por um homem é considerado abaixo de sua dignidade. Se Billy tentar se aproximar, ele dirá adeus ao seu caso. Por ter a sogra do seu lado, ela sabe o que o marido respira, o que come e o que faz à noite. É só uma questão de quanto tempo isso vai durar. Nunca vi o Billy tão teimoso. Maria, não quero ouvir esse tipo de conversa novamente. Que diabos pensa que está fazendo? Seu marido não vai a lugar algum. O pai dele e eu estamos sempre o importunando sem motivo. Espero que ele se canse disso logo. Selena parou de falar quando ouviu passos se aproximando. Ela se despediu rapidamente e desligou a chamada. Ana olhou para a lista telefônica e não sabia por que sentia uma estranha inquietação ao olhar para ela. Não havia motivo para alarme. Durante um mês, ninguém a incomodou. Billy não havia aparecido e Maria havia se esquecido da estrada. Portanto, tudo estava bem com eles, e ela só podia se alegrar e desejar-lhes felicidade. Suspirando pesadamente, Anne pensou por um momento. De repente, foi como um choque elétrico em seus próprios pensamentos. Como ela poderia ignorar o atraso, concentrar-se nos detalhes do que estava acontecendo naquele momento e não pensar em seus enjoos matinais, culpando a gastrite que havia contraído quando era estudante. Lembrou-se da noite em que Billy havia aparecido inesperadamente e ainda não conseguia se perdoar por sua falta de cuidado. Acreditando ingenuamente que não poderia haver intimidade entre eles e que ela se encontraria em uma situação ambígua para a qual estava totalmente despreparada. Não, Ana queria um filho, e muito. Ela só não gostava que seu ex-marido estivesse diretamente envolvido na gravidez. Um sorriso irônico escapou dela e um pequeno arrepio percorreu seu corpo. Ana jogou uma caneta sobre a mesa. Se Billy descobrisse, e seria muito difícil se afastar dele, e seria um verdadeiro golpe para sua esposa grávida. Ana corou, lembrando-se de como havia assegurado a Maria que Billy não estava interessado nela como homem e que nada havia ou poderia acontecer entre eles. Tentando não ter mais pensamentos ruins, ela começou a se assegurar de que, às vezes, as mulheres apenas se atrasavam devido a distúrbios hormonais, mas a voz interior continuava a resistir fortemente e continuava a dizer que ela logo se tornaria uma mamãe, e Selena acreditava ingenuamente que, ao falar baixinho com a cunhada, ninguém a ouvia e, naturalmente, não adivinhava a sua conspiração. Billy sabia de tudo, mas ficou em silêncio, não disse nada. Tendo tirado as conclusões apropriadas para si mesmo, ele simplesmente deixou de ver sua mãe como uma pessoa afim e se dedicou a seus planos. Ele simplesmente pediu à mãe que não falasse mais de Ana e a vigiava de perto, tentando não perdê-la de vista. Billy estava interessado apenas em saber se ela tinha o homem de quem Ana falava ou se havia sido enganada e não tinha ninguém. Um mês de vigilância não produziu nenhum resultado. Ela sempre saía do trabalho sozinha.
Algumas vezes, jantou em um café com uma amiga. Os resultados da vigilância agradaram Billy. Havia um motivo para ele achar que Ana estava mentindo. Ela não tinha ninguém. É claro que ele não a seguia todos os dias, mas o quadro geral surgiu de tal forma que Billy não viu nada de errado com ele e isso o agradou. Billy chegou à casa de sua ex-mulher no momento em que Ana estava saindo do estacionamento. Não demoraria muito para que eles se encontrassem. No entanto, ele ficou surpreso com o fato de ela não estar indo para o trabalho. Depois de fazer uma inversão de marcha na direção oposta, o carro parou em frente a uma clínica ginecológica. Era a clínica onde Ana tinha ido antes, quando estava grávida dele. Billy ficou sentado pensando, mergulhado em seus próprios pensamentos e conjecturas. Depois de acompanhá-la ao trabalho, ele decidiu quebrar as regras e passar por lá. Ele nem imaginava que iria presenciar uma conversa muito interessante. Então, a gravidez está confirmada? Você estava certo, estou grávida. Ana estava de costas para Billy e não podia vê-lo, e sua assistente não prestou atenção ao visitante, que fingiu remexer em sua bolsa, examinando seus documentos. Parabéns, disse ela. Então você vai ser mãe em breve. Estou muito feliz por você, a moça sussurrou em seu ouvido, esperando que ninguém pudesse ouvi-las, sinceramente feliz por sua chefe imediata, cerrando o punho em solidariedade e apoio. E eu também a parabenizo, Ana, disse Billy, sem nenhuma dúvida de que ele era o pai do futuro filho dela. As palavras de Billy me fizeram estremecer. Parecia que ninguém seria capaz de estragar o clima da manhã. Não fazia sentido esperar que o Billy tivesse entendido ou entendido mal a conversa. Mas valia a pena tentar. Olá, Billy. Não é bom ficar ouvindo a conversa dos outros, especialmente se você não sabe de quem eles estão falando. Ana tentou freneticamente organizar as coisas, encontrar as palavras certas, mas nada de bom lhe veio à mente. Vendo que Ana estava confusa, o assistente veio em seu auxílio. Meu jovem, o que você faz? Equipe. Ao responder, ele voltou seu olhar para a confusa Ana. Não havia motivo para recusar, só havia uma coisa a esclarecer. Minha querida, não acha que só precisamos conversar? Olhando em volta e não vendo visitantes, ele continuou. Mas vamos dispensar suas coisas femininas e como se eu tivesse entendido errado e tudo mais. Ele olhou para ela com olhos que misturavam alegria e surpresa. Ansiedade com o final inesperado de seu encontro espontâneo, com o qual nem sequer haviam sonhado e que deliberadamente a trouxe para a vida real. Billy, vamos conversar com calma esta noite. Uma sombra nervosa cruzou seu rosto pálido. Ana suspirou pesadamente e sentou-se em sua mesa. Ninguém estava discutindo com ela. Ela precisava pensar. A simples ideia de que ela o afastasse o assustava. Ele não perdoaria a demonstração daquela frieza calculada e implacável quando ela estava quebrada e realmente precisava de seu apoio. Vejo você depois do trabalho. Mas não tente fugir de mim. Eu a encontrarei de qualquer maneira e conversaremos. Sem ouvir nenhuma resposta, Billy repetiu insistentemente, somente quando viu que ela estava balançando a cabeça em silêncio, ele se virou e se dirigiu para a saída. Eles estavam sentados em uma pequena e aconchegante cafeteria. A reação de Ana foi assustadora e fez cócegas em seu coração. Inalando frustrado e olhando ao redor, era como se ela temesse que eles fossem vistos juntos. Billy, vamos combinar que esse encontro será o último. Nunca mais quero ver você. Por favor, não procure encontros comigo nem me envergonhe na frente da equipe. Houve uma breve pausa e, enquanto ele ponderava suas palavras, esfregando o queixo pensativamente, ela continuou sem perder tempo. Billy, comporte-se como um homem. Não abandone sua esposa quando ela precisar. Você tem um bebê a caminho, se não pensar na Marie, pelo menos pense nele. Não vou mentir, sei que você vai começar a investigar e vai descobrir que ele é seu filho. Mas não podemos ficar juntos, por favor, não diga nada à sua esposa, não vai querer aborrecê-la. Ana estava se preparando. Era necessário dizer a Billy que ele deveria tirá-la da cabeça e não procurar um encontro. Que ele deveria começar a viver uma vida normal, onde ele e o bebê não tivessem lugar. Isso nunca vai acontecer. Vou falar com minha esposa hoje à noite. Ela precisa saber.
Já entrei com o pedido de divórcio. Estou tentando não aborrecê-la porque ainda não estamos divorciados. Quando eu for um homem livre, você não terá escolha. Tenho certeza de que nos amamos, e o fato de estarmos prestes a ter um filho é a prova disso. Os lábios de Ana tremeram. Percebendo seu estado, Billy cobriu as mãos dela com as suas, tentando tranquilizá-la de que agora ela tinha um protetor. Billy, tenho vergonha de sua esposa. Eu prometi a ela e estou acostumado a cumprir minhas promessas, ele deu de ombros e acrescentou. Eu não queria lhe contar, mas estou apaixonado por outro homem há muito tempo. Para minha tristeza, ele é irremediavelmente casado. Mas não consigo evitar. Você já pensou muito sobre isso? Billy sorriu torto. Ele pensou. As palavras doeram, mas ele fingiu não acreditar, e é claro que estava certo. Ana não sabia o que queria. Se Billy fosse solteiro, para o bem do bebê, ela poderia tentar começar um relacionamento. Mas não havia garantia de que ela conseguiria superar suas lágrimas e ressentimentos. Isso só destruiria a família e ela acabaria machucando a si mesma e as pessoas. Você não acredita em mim? Não vou provar nada a ninguém. Ela olhou para cima. Ela percebeu o olhar incrédulo e sorriu, satisfeita com o efeito. E você achava que eu tinha sido fiel a você por 5 anos, lamentando sua partida covarde e a sangue frio? Aproveitando-se de sua posição, Ana se deliciava com o papel de provocadora, fazendo-o acreditar no que não era realmente verdade. De fato, Ana estava afastada há muito tempo. Ela ficaria feliz em se lançar em um abraço. Ela poderia ser muito menos experiente em relacionamentos, mas isso não significava que Billy pudesse se sentir o rei da situação e ditar as regras do jogo. Ele não pensou em nada disso. Exceto pelo fato de que isso não muda nada. Se ele ainda não se divorciou da esposa, ele realmente não precisa de você. E eu não hesitei em pedir o divórcio. Você sabe qual é a diferença? Ele ergueu as sobrancelhas em confusão. Se ela não estivesse traindo, ele teria que trabalhar duro para reconquistar o amor dela. Ana estava perdida em seus pensamentos. Algo tinha de mudar. Suas palavras ecoavam na cabeça de Billy. Era como um pica-pau batendo em um galho de pinheiro, emitindo um código Morse interminável de pontos. Ele queria tanto ver quem estava em seu caminho, se não era ficção e se o homem que ele amava realmente existia em sua vida. Por que você pediu o divórcio? Se for por mim, você não deve fazer isso. Pessoalmente, não tenho certeza de mim mesmo. Acho que não posso perdoá-lo. Seria uma pena perder sua família. Como você vai explicar à sua filha o que fez? Anne não olhou para ele, falando consigo mesma, sem perceber que o estava magoando. Acima de tudo, ela estava envergonhada na frente de sua filha, que ela amava, considerava sua e até hoje nunca duvidou da sensatez de sua decisão. Sim, eu pedi o divórcio. Você é a primeira pessoa a quem conto. Se você acha que estou com pressa novamente e que não estou ciente da minha decisão, está muito enganada. Não sou o mesmo Billy que estava entrando de cabeça em um novo relacionamento. Foi para superar você e o que aconteceu em nossa família. Ele fez um gesto para o garçom e pagou a conta. Ele ajudou Ana a se levantar e a acompanhou até o carro. Ao ver a expressão de repulsa em seu rosto, ele se aproximou dela. Em um movimento, ele a puxou contra si, surpreso e feliz ao mesmo tempo por ela não tê-lo afastado. Ele havia decidido que, mesmo que Ana não o perdoasse, ele se divorciaria dela e ficaria ao seu lado. Fazer o que deveria ter feito anos atrás e ficar ao lado dela, não importa o que acontecesse. Se ele tiver que ser solteiro, que seja. Cuide do nosso bebê. Você é a única pessoa com quem me preocupo. Talvez tenha sido preciso 5 longos anos de separação para perceber isso. Ele deu um passo para trás, afastou uma mecha de cabelo e a colocou gentilmente atrás da orelha. Não se esqueça de que você é um homem casado. Ela o afastou de forma coquete, decidindo deixar a situação passar e deixar as coisas acontecerem como deveriam. Afinal, não era para brigar com ele, e ele não entende palavras simples. Incentivado por seu encontro com Ana e com a firme convicção de que tudo daria certo, Billy percebeu que era hora de agir.
Billy percebeu que era a hora de agir. Não mais sentar e pensar que tudo se resolveria sozinho. Era hora de dar uma guinada em sua vida na direção da qual ele havia se afastado a sangue frio, na esperança de que fosse melhor para todos. E então, por 5 anos, ele teve medo até mesmo de virar a cabeça nessa direção, quanto mais dar um pequeno passo. Agora que ele tinha certeza de que a mulher que ele sempre amou e não conseguia esquecer estava carregando seu filho no coração. Ele entendia perfeitamente bem que, se fizesse alguma besteira novamente, dessa vez acabaria perdendo não apenas ela, mas também a si mesmo. Sem hesitar, ele foi para o local onde, nos últimos 5 anos, havia vivido com uma mulher que ele havia tentado em vão amar, mas não conseguiu. Não telefonei para avisá-lo de minha visita inesperada. Ele percebeu que era necessário fazer isso, pois não havia como prever o tipo de coisa que Maria teria de fazer. Por que eu deveria adiar para ele o que eu havia planejado para a noite? Sua mão alcançou o telefone, mas ele não se atreveu a ligar. Destrancando a porta com sua própria chave, Billy ficou parado na soleira, ouvindo as vozes que vinham da cozinha. Boa noite. Ele ficou surpreso ao ver o ex-marido de Maria à mesa. Fazia 1 ano que ele e Tony não se encontravam. O encontro estava longe de ser exploratório. Tony havia assinado facilmente um termo de responsabilidade voluntário para crianças e parecia muito satisfeito. Oi, querido. Maria deu um beijo na bochecha de Billy, como se nada tivesse acontecido. Tony já estava indo embora. Ela olhou significativamente para seu ex-marido. Tony não parecia nem um pouco constrangido, mas percebeu, tossiu e se levantou. Ele olhou para o relógio. É melhor eu ir embora. Vejo você lá fora. Maria fechou a porta atrás de seu convidado. Ela tentou se justificar. Ela estava chocada. Tantos anos sem uma palavra, sem um espírito. E aqui caiu como neve em minha cabeça e eu trouxe dinheiro para minha filha, um bolo. Eu não recusei. Dei de ombros vagamente, perdido em meus próprios pensamentos. Limpando rapidamente a mesa, empilhando a louça suja na pia. Limpando as mãos em uma toalha, ele se virou para o Billy. Você veio para ficar ou não? Por alguns breves momentos, ela examinou o rosto dele. Ela olhou em seus olhos com interesse indisfarçável, penetrando-os profundamente. A cada segundo, a expressão em seu rosto mudava, ficando cada vez mais sombria. Maria, precisamos conversar. Ele observou para si mesmo que, talvez no momento mais oportuno, havia aparecido um homem do qual todos certamente haviam se esquecido. E Tony, como ele próprio, está lutando para se lembrar de si mesmo depois de perceber os erros de sua juventude. Maria, precisamos de um divórcio. Já dei entrada no pedido de divórcio. Ana e eu vamos ter um bebê. Maria não dormiu bem na noite passada. Sua sogra compartilhou seus pensamentos ontem, sugerindo que seu filho não parece estar voltando. Ele está feliz com tudo. Então, quando ela viu o Billy, ficou um pouco confusa. Eu não tinha feito nada ilegal, mas me senti desconfortável, como se meu marido tivesse me pegado em flagrante. Maria, está me ouvindo? Ela levantou a cabeça, olhou incrédula para o marido, ainda se sentindo desconfortável, e perguntou novamente. Você está grávida? Não pode estar. Ele está mentindo para você. Ele me garantiu que não precisava de você e lentamente, ela se levantou da cadeira, ficou de pé, cambaleou de um lado para o outro e saiu para o corredor. As palavras de Billy ainda estavam soando em seus ouvidos. Maria, você está doente? Ela não tinha forças para responder. Estava com sede, sua língua estava grudada no céu da boca, mas não precisava da ajuda dele. Ela estava tão cansada de esperar. Maria torceu o nariz. Sentia-se insuportavelmente doente e ressentida consigo mesma. Se ao menos Billy soubesse o quanto ela estava cansada. Por que está fazendo isso comigo? Concordamos em contar a verdade um ao outro. E você? Esteve com ela todo esse tempo? E sua mãe me consolando, encobrindo você? Maria sorriu torto, lembrando-se de como havia passado pela humilhação de tentar manter algo que não existia há muito tempo. Tentando ingenuamente romper a fortaleza da indiferença e da falta de amor. Maria apertou o estômago,
com o rosto contorcido pela dor. A cada minuto que passava, ela ficava com mais medo de pensar que talvez o último fio estivesse se rompendo. Embora talvez o destino estivesse tentando protegê-la das consequências. Chame uma ambulância, disse ela antes de sofrer outro espasmo de dor. Tentando pensar com clareza, Billy chamou uma ambulância. Ele continuava devagar, dizendo-lhes que se apressassem. O médico chegou com uma rapidez surpreendente. Respondendo às perguntas dele, Maria não conseguia parar de chorar. A presença dele parecia perturbá-la ainda mais. Depois de examiná-la, aplicaram-lhe uma injeção calmante. Tente não perturbar sua esposa. Ela não pode estar tão nervosa em seu estado. Agora que a sedamos, deixe-a dormir um pouco. Quando ela acordar, fique de olho nela. A dor deve parar, mas se isso acontecer novamente, chame uma ambulância. Ela se recusou a ser hospitalizada. Billy entrou em pânico. Os médicos saíram e Maria adormeceu. Ana não atendeu às inúmeras ligações telefônicas dele, apesar de ter prometido. Desesperado e sem saber o que fazer, ele ligou para Selena. A mãe estaria indo para a casa de Maria em breve. Depois de lhe contar brevemente que a ambulância havia chegado e de ouvir comentários pouco lisonjeiros sobre ela, Billy desistiu da ligação. Ficar sozinho no apartamento era inquietante e desconfortável. Era especialmente doloroso pensar em sua esposa, contorcendo-se de dor, a quem ele não podia fazer nada para ajudar, a não ser apressar os médicos, observando o relógio, esperando-os a qualquer momento. O que ela havia dito a ele? Por que ela estava tão chateada? Será que ela ainda não superou a ilusão do divórcio? Está vendo onde isso o levou? Antes que a porta se fechasse, mamãe começou a sussurrar, tentando argumentar com o filho rebelde e não irritar a nora. Silêncio. Maria está dormindo. Ela suspirou pesadamente e continuou. Confessei a ela que Ana e eu vamos ter um filho. Atonita com a confissão do filho, Selena não entendeu nada. Tentando manter o equilíbrio, ela encostou as costas na parede. O que você disse? Diga de novo e por via das dúvidas. Mamãe, você está certa. Ana e eu estamos prestes a ter um bebê. Eu disse a Maria que tínhamos que nos divorciar imediatamente. O que vai acontecer com a Maria? Selena mordeu o lábio inferior nervosamente. Por que ela havia ficado em silêncio, escondendo tantas coisas da nora? Enganos que eram tão deploráveis e sem alegria. Sem dizer mais nada e apenas balançando a cabeça, Selena se despiu e foi para a sala de estar. Sua cunhada estava dormindo tranquilamente no sofá. Sinto muito por ela, mas o que você pode fazer? Não posso evitar. Selena enxugou uma lágrima, sem imaginar o que aconteceria quando Maria acordasse. Mamãe, eu tenho que ir. Tenho ligado para Ana e ela não atende. Billy estava praticamente correndo para fora da casa, vestindo-se enquanto saía. Apenas vá. Não posso impedi-lo. Não tenha pressa e não se preocupe. Vou falar com minha cunhada quando ela acordar. Acho que temos muito o que conversar. Quem diria que isso aconteceria? Dessa vez, Billy não incomodou os vizinhos. Ao ouvir sua voz preocupada pelo interfone, Ana abriu a porta sem mais delongas. Qual é o problema com ele? Ela presumiu que Billy falaria com a esposa hoje, embora ela tivesse lhe pedido para não fazê-lo. Mas como ela poderia impedi-lo? Ele vai atrás do que quer e não se importa com o que os outros pensam. Seu celular não está respondendo. Ele estava preocupado. Ele entrou na casa sem pedir permissão, como se fosse esperado. Desculpe, esqueci de tirá-lo da bolsa, disse ela, observando para si mesma que gostava do entusiasmo dele e que a presença dele não a incomodava nem um pouco. A mão dele se enroscou no cabelo dela e ele puxou Ana para si. Eu quase perdi a cabeça. Fiquei com medo de que algo tivesse acontecido com você. Ela podia ver que Billy estava chateado, seu rosto mostrava uma profunda tristeza. Não importava o quanto ele tentasse parecer calmo e despreocupado, ele não conseguia. Você já falou com sua esposa? Enquanto aguardava a resposta, tudo girava dentro dele, esperando que algo ruim acontecesse.
Billy demorou um pouco para responder, suspirando pesadamente. Eu falei, eles tiveram que chamar uma ambulância. Enquanto esperava pelos médicos, achei que ia perder a cabeça. Quando Ana ouviu as palavras dele, ficou pálida. Ela levantou a cabeça e se distanciou um pouco. Ela pensou profundamente, misturando em sua mente o que havia ouvido. Ele deixou sua esposa e veio me ver? A mãe dele está com ela. Ela estará lá esta noite. Decidimos que ele não deveria deixá-la me ver por um tempo. Para que ela se acalme um pouco. Depois conversaremos. Um arrepio percorreu seu corpo. Quando Billy sentiu isso, ele a puxou para perto de si, tentando acalmá-la. Você não sente pena dela? Perguntei baixinho, imaginando como ela, tão inteligente e educada, poderia se encontrar em uma situação tão estúpida e sem saída. Ana, eu não quero enganar ninguém. Maria deve saber que vamos ter um filho, disse ela com confiança. Ana franziu a testa e desviou o olhar. Ela baixou os olhos por um momento, como se estivesse hesitando e não soubesse o que fazer. Billy, vá para casa. Estou cansada, preciso descansar, disse ela finalmente, soltando-se do abraço dele. Ela se repreendeu por ser fraca e deixar que Billy a arrastasse para esse triângulo, percebendo que nada de bom resultaria disso. Maria abriu os olhos e olhou ao redor. A angústia aumentou muito, havia uma ansiedade incompreensível. Seu corpo doía como se uma manada de cavalos tivesse passado por ele. Alguém estava sacudindo os pratos na cozinha. É claro que era o Billy, ninguém mais. Ela se lembrou dos médicos de jaleco branco e do marido dizendo que queria o divórcio. Lentamente, os eventos da noite anterior voltaram à sua mente. Maria balançou a cabeça, talvez tivesse sonhado com isso? Maria, como está se sentindo? Ela ficou surpresa ao ver a sogra, mas não demonstrou. Mamãe, onde está o Billy? Tentando se levantar do sofá, ela fechou os olhos. Pela expressão de confusão no rosto de sua sogra, percebi que ela não havia sonhado com nada. Ana está grávida. Ela e Billy estão prestes a ter um bebê, e ninguém quer um bebê. Os pensamentos tristes lhe trouxeram uma lágrima indesejada aos olhos. Billy foi para casa. Eu me senti desconfortável e gaguejei. Como você está se sentindo? Seu estômago não está doendo. Você nos deu um susto ontem. Eu sorri ironicamente. Pelo menos alguém se preocupa com sua saúde. Não há palavras para explicar como é difícil sentir isso por dentro. É como se estivessem cuspindo em você. As pessoas mais próximas a ela foram cuspidas, e isso dói 2 vezes mais. Ninguém vai entender e não há forças para explicar nada a ninguém. Ela não vai conseguir. Ele deu de ombros e curvou os lábios em um sorriso sarcástico. Selena estava confusa, sua cunhada nunca havia falado com ela de forma tão rude. Ela queria abraçá-la como nos bons e velhos tempos, mas percebeu que havia perdido o direito de fazer isso. Vá para casa. Eu vou ao médico hoje. Você pode fazer seu filho feliz, eu vou marcar uma consulta para fazer um aborto. Maria deu uma risadinha. Está vendo, você não me desanima mais. Ela alisou o cabelo bagunçado com a mão e ajustou o vestido. Maria, por que você está assim? Talvez tudo dê certo. Selena tentou contestar, mas sua língua não era forte o suficiente para dizer em voz alta que a vida é assim, não há escapatória. Você tem que ser forte, a vida não acaba aqui. De qualquer forma, ninguém iria abandoná-la. Mas ela não disse nada, percebendo como estava se sentindo mal. Dá para acreditar? Eu não esperava isso de você. Você cantou em meu ouvido para que meu filho ficasse em casa à noite. E ele ficou. Sinto-me um pouco melhor agora que disse isso. É difícil imaginar sua vida sem seu marido, mas nada, e um divórcio ao qual você já sobreviveu, sobreviverá ao segundo. A sogra abriu a boca, queria protestar, mas Maria não queria mais ouvi-la. Acenando com a mão, ela se levantou e foi para o banheiro. Parabéns, a senhora tem sorte. Você tem gêmeos, o médico se assustou com o ultrassom. Com as imagens, Maria, confusa, dirigiu-se ao consultório médico, percebendo que tinha de fazer algo a respeito, não podia adiar.
O prazo é de 6 semanas. O tempo ainda é suportável, mas as semanas estão correndo muito rápido. Nas pernas de algodão em que saí do escritório, ao ver as mães felizes, ela quase desatou a chorar. De repente, fiquei com medo de assumir tal responsabilidade. Maria colocou a mão na barriga ainda lisa, acalmando seus bebês. A voz interior continuava a lhe dizer para pensar melhor, para não ficar nervosa e para não assumir tal pecado, e Billy não abriu a porta com a chave. Ele apertou a campainha. O encontro de ontem com sua esposa ainda estava diante de seus olhos, ele não entendia como havia chegado a tal situação. Ele só estava com raiva de si mesmo, percebendo que agora sua vida futura estava nas mãos de Maria. Ele percebeu que Maria estava quieta. Eles entraram na sala de estar. Billy suspirou baixinho. Durante tantos anos, eles haviam aprendido a se entender. Ao ver a calma no rosto dela, ele até conseguiu sorrir. Maria desviou o olhar para não encarar o olhar culpado dele. Billy, fui ao médico hoje. Você e eu vamos ter gêmeos. Não liguei para você. Fiquei pensando nisso o dia todo. Bem, vou ter um bebê. Sem divórcio, sem chance. Vou lhe dar 2 dias para se recompor e voltar para casa. Não posso fazer isso sozinho. Preciso de sua ajuda e não tive forças para argumentar, provar, apelar para a consciência. Expressei meu ponto de vista de forma clara e muito clara, como um fato consumado, o que não dá chance de influenciar a decisão final. Billy já havia deixado Ana uma vez, ele havia sobrevivido e vivido bem durante todo esse tempo. Ele sobreviveria uma segunda vez. Depois de se despedir do marido, Maria decidiu não parar por aí. Ela abriu seu laptop, acessou o site oficial da Associação de Notários e escreveu uma reclamação, acusando Ana de desonestidade e destruição da família. Perguntando especificamente como uma pessoa assim poderia ser encarregada de um cargo de responsabilidade. Percebi que ninguém dá atenção a essas reclamações agora, mas se elas fossem pelo menos denunciadas, seria bom. Clicando no ícone enviar, Maria fechou o laptop. E de qualquer forma, e depois de fechar o laptop, Maria ficou olhando para um ponto por um longo tempo. Em seu íntimo, havia um verme de dúvida e não importava o quanto ela se convencesse de que não era tudo para o seu bem, mas para o bem de seus gêmeos. Ela percebeu que sua vida tinha dado uma guinada brusca. A ideia de que poderia perder tudo não lhe causava mais horror ou pânico. Agora ela estava mais certa do que nunca. Talvez Billy não a entendesse, mas quando ela visse seus bebês maravilhosos, ela o agradeceria. Enquanto as crianças tivessem 1 ano de idade, tudo mudaria para melhor. Nada é permanente. O principal é não desanimar e acreditar. Em 2 dias, seu marido voltará para casa. Ele estará um pouco inchado, não sem isso. Mas, e não demorará muito para que ele perceba que não há outro caminho e que essa é a coisa certa a fazer. Billy saiu da casa que antes considerava uma fortaleza inabalável. Agora a casa parecia estranha para ele, e as pessoas que ele conhecia eram estranhas. Talvez sempre tenha sido assim, era apenas conveniente viver assim. Para cuidar de seus afazeres, trabalhar, caminhar, descansar. Não notar o principal, não ficar chateado e mentir para si mesmo por tantos anos. Meu coração tremeu com um sentimento de autopiedade. Perder uma oportunidade tão grande. Depois de trabalhar em si mesmo, voltar para o lugar onde ele era realmente feliz. Mas Maria, de uma só vez, anulou todos os seus planos, e com incrível persistência, varreu os sonhos não realizados. Tudo o que lhe resta é a questão de como ele vai viver com isso? Fingir que nada aconteceu e continuar vivendo aquela vida comedida e bem estabelecida não funcionará mais, e na noite seguinte, Billy ficou do lado de fora da casa esperando Ana chegar do trabalho. Ele a considerava a única pessoa capaz de pensar com sobriedade, adotar uma abordagem responsável para qualquer questão e dar conselhos valiosos. Ao ver o carro dela, Billy saiu dele com expectativa. A conversa seria difícil e, mais uma vez, toda a sua vida dependia da decisão final dela. Sua vida dependia da decisão final de sua mulher favorita. Billy respirou fundo e olhou para o rosto transtornado de Ana. A voz interior sugeriu que ele adiasse a conversa. Hoje era necessário não sobrecarregá-la com seus problemas.
O sentimento de ansiedade estava crescendo, mas não havia lugar para se refugiar. Por que você veio aqui? Ela bufou infeliz, sem olhar para cima ou responder à saudação dele. Eu queria ver como você estava se sentindo. Você não está atendendo ao celular. Eu não esperava uma recepção assim, disse Billy, confuso. Ele tentou mostrar seu destemor, embora estivesse realmente preocupado, mas não perdeu a esperança de encontrar apoio no rosto dela. Billy. Ana se virou para ele. Ele fez uma cara séria. Você está vendo? Assim que você voltou à minha vida, eu me meti em um monte de problemas. Ela deu de ombros vagamente, como se estivesse zombando dele, demonstrando total indiferença e nem mesmo tentando baixar o volume da voz. Vou dizer mais. Volte para sua esposa. Não estou interessado em pais com muitos filhos. Ele ficou em silêncio, escolhendo suas palavras, depois sorriu, aparentemente sem encontrá-las. Ele continuou com cada palavra de maneira galante. Sua esposa apresentou uma queixa contra mim. Não sei o que mais ela fará. Maria é muito criativa, mas não quero mais problemas. Sugiro que me deixe em paz e volte para sua esposa. Por favor, faça o que estou pedindo. Não quero mais ver você. Estou muito cansada de sua família e pela manhã, Ana recebeu uma ligação de seus superiores. Um pouco repreensivos, eles sugeriram culturalmente que ela deveria resolver sua vida pessoal e que as esposas negligenciadas não deveriam ocupar o tempo de trabalho das pessoas enviando palavras ofensivas para seu e-mail. Tive que me justificar, explicar e me sentir culpado. E, por vergonha de seu comportamento, apresentar argumentos sólidos em sua defesa. Fiquei de mau humor o dia todo, xingando Billy e me preparando para uma conversa que, independentemente do que acontecesse, seria a última. De qualquer forma, a situação ridícula havia se tornado um fato, e Billy era incapaz de resolvê-la. Depois de expressar tudo o que havia se acumulado em sua alma e finalmente se livrar da negatividade que havia dentro dele. Ana se virou para sair, mas Billy foi mais rápido, estendeu a mão, deu um passo à frente e agarrou seu cotovelo. Espere, não estou entendendo. A Maria registrou uma queixa? Não sei nada sobre isso. Ela não disse absolutamente nada. Ele não continuou, gaguejou. Só havia palavras negativas em minha cabeça, mas eu não podia chamar uma mulher grávida de grávida. Não sei o que fazer. Ontem à noite, descobri que Maria está esperando gêmeos. Nada vai me endireitar, não vou morar com ela de qualquer maneira. Mas Maria não vai me dar o divórcio. Billy suspirou pesadamente, percebendo que estava em uma verdadeira armadilha. Billy, vamos ser honestos, você não vê que está me arrastando para baixo? Pense nisso. Você não é um oligarca, mesmo que trabalhe em uma empresa de construção. Se estiver pagando pensão alimentícia para 3 filhos, terá de dar um tempo. Não posso permitir que um homem casado entre em minha vida, e esperar 2 anos por um divórcio. Não é uma perspectiva agradável para uma mulher com um filho pequeno. Espero ter sido claro. Meu conselho é que você volte para sua esposa e não se preocupe com isso. Ana respirou fundo. Não havia mais razão para discutir. Um homem inteligente entenderia e, se não entendesse, não haveria nada para falar. Seu coração batia forte e ela caiu em um abismo sem fundo, com o rosto zangado de Billy aparecendo diante de seus olhos. Sua boca estava amarga e seca pelo fato de que o menino teria um pai de fim de semana, e talvez com o tempo não houvesse mais. O Billy já havia desaparecido uma vez por 5 longos anos, você poderia esperar qualquer coisa dele. Mas o que se pode fazer quando se engravida de um homem tão problemático? Durante esse tempo, Ana conseguiu se acostumar com as investidas dele, mas com tantos problemas, é possível enlouquecer. Todos os dias, Billy faz algo novo. É assustador acordar de manhã, sem saber o que o dia seguinte reserva. E o pai? Se ele se sair bem e conseguir se virar sozinho, será ainda melhor. Adeus, Billy, disse Ana e se afastou dele, quase correndo. Seu coração estava inquieto e pesado, mas ela sabia que conseguiria. 2 longos dias se passaram. Mary se arrependeu mais de uma vez por ter dado a si mesma tanto tempo para pensar.
O tempo já havia expirado há muito tempo. Billy deveria chegar em casa em 2 horas, mas ele não estava lá. Perdendo a paciência, ela afastou o orgulho e discou o número do telefone do marido. Ela não se surpreendeu quando a sogra atendeu o telefone. Sorrindo silenciosamente, ela pensou que agora começaria a se desculpar novamente com seu filho favorito. Maria, não se preocupe. Billy está no hospital. Ele foi para o canteiro de obras e acidentalmente caiu da escada. Ela ouviu a voz alterada de Selena. Selena disse outra coisa, mas Maria não conseguia mais ouvir ou escutar nada. Apenas algumas palavras se agitavam em sua cabeça, para que ela não se tornasse inválida, e ela deixou o telefone cair de surpresa. Ele caiu no chão e Maria não sabia o que fazer. Maria não conseguia tirar os olhos do telefone caído no chão, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Incapaz de ficar de pé, ela se afundou em uma cadeira. Olhou para a panela na qual a carne, cozida de acordo com a receita pessoal dela e do marido, estava esfriando. Ela queria tanto agradá-lo, surpreendê-lo, alimentá-lo deliciosamente e depois ter uma conversa franca e, para o bem das crianças, encontrar forças. Esquecer todas as coisas ruins e começar a viver novamente. Maria não tinha dúvidas de que eles teriam sucesso. Maria se abaixou, pegou o telefone com as mãos trêmulas e o virou. Ela ligou para Billy novamente, ainda esperando que fosse uma pegadinha de 1º de abril. Quando ouviu a voz triste de Selena, percebeu que a brincadeira já havia acabado há muito tempo. Seu coração batia nervosamente, sentindo a notícia desagradável. Segurando o receptor do telefone nas mãos, ele perguntou: "Mamãe, em que hospital ele está?" "Estou a caminho. O que dizem os médicos?" Depois de enxugar uma lágrima indesejada, ele se recompôs, tentando raciocinar com calma, sensatez e inteligência. "Coloquei o telefone no viva voz. Eles não dizem nada. Eu espero. Ainda bem que liguei para ele, senão não teria ouvido nada. Eu estava indo à loja para perguntar o que comprar. Disseram que o Billy estava no hospital." Selena soluçou e continuou. "Disseram que ele havia caído da escada da casa. Fui direto para o hospital. Disseram-me para esperar e que, assim que o médico estivesse livre, eu sairia e explicaria tudo. Nada está claro ainda. Vamos torcer pelo melhor." Como uma mulher idosa e aflita, Selena pressionou todo o corpo contra a cadeira. Soluçando, ela sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas continuava falando, sem se importar, com o coração vacilante, olhando para todos que passavam de jaleco branco. Depois de obter as informações necessárias, Maria desligou a ligação e imediatamente chamou um táxi. 20 minutos depois, ela estava descendo as escadas correndo, sentindo o coração disparado, os pulmões sem fôlego e a incerteza que a fazia querer gritar e chorar ao mesmo tempo. Se eles não explicarem nada agora, terão que quebrar o hospital em pedacinhos. Maria ou a sogra não ficarão sentadas ali, esperando e caladas. Eles lhe contarão tudo, pois ela é a esposa e deve saber tudo o que está acontecendo. A palidez e a frieza das paredes do hospital estragaram a atmosfera já desagradável. O ambiente era sombrio e o cheiro de corvalina atingiu seu nariz. Sua cabeça já estava tonta, e ainda havia aqueles cheiros nojentos. Maria fez uma careta e acelerou o passo, procurando a sogra. "Como está o Billy?" perguntou Maria, tentando recuperar o fôlego. Correr pelos corredores, virando à esquerda e à direita, era muito cansativo para uma mulher grávida. A sogra ficou surpresa ao ouvir sua voz. Ela balançou a cabeça como se estivesse acordando de seus pensamentos. A julgar por seu rosto muito triste. Seus olhos brilharam por um momento com a alegria de finalmente ver um rosto familiar. Em voz baixa, ele agradeceu, estendeu os braços e o abraçou. Exalei ruidosamente, soluçando como se eu fosse o culpado pelo que havia acontecido, mas tentei me recompor rapidamente e não agravar a situação. Ainda não sabemos de nada. Eles não estão dizendo muita coisa. Tudo o que sei é que sua perna está quebrada, presumivelmente uma costela. Machucado e o resto eu não sei. Contanto que ele esteja vivo. Selena soluçou novamente.
Tudo o que restava a fazer era esperar, e isso era o mais difícil de tudo. Maria pensou em tudo durante essas horas difíceis. Ela não se virou para ninguém, mas ninguém disse nada. Ela se preparou para o pior, mas esperava o melhor. Ela tentou não entrar em pânico, não entrar em conflito, afastou os pensamentos ruins e pensou apenas que tudo ficaria bem. Quando ela viu o médico, por um momento pareceu que ela mesma precisaria de ajuda médica. Ela sentiu novamente uma dor aguda na parte inferior do abdômen. Ela queria ouvir o que o médico dizia, mas sentia um nó na garganta. Gritando com a dor excruciante, ela fechou os olhos. Quando os abriu, viu o rosto preocupado de Selena. Ela estava me dizendo algo, para ser paciente. Senti muita pena dela. Os anúncios caíram sobre minha cabeça um após o outro, como se eu tivesse entrado em uma maré de azar e fosse completamente impossível sair dela. Maria, você está doente? Por que veio para cá? Eu disse a ela. Quando ela ouviu um grito, abriu os olhos. Selena viu a mancha de sangue se espalhando pela calça de Masha e gritou tão alto que um arrepio percorreu a espinha de todos que estavam por perto. Algumas pessoas pararam, outras correram para oferecer ajuda. Acordando da anestesia, Maria olhou ao redor. Lá estavam aquelas paredes surradas novamente. Ela ainda estava no hospital. Ao ver sua colega de quarto, ela tentou sorrir um pouco. Os eventos da noite anterior voltaram à sua memória em fragmentos. A mulher precisava de algo para lhe perguntar. Mas a pergunta não saía de sua língua. Maria encolheu os ombros, lembrando-se dos gritos de sua sogra, sem nunca entender por que ela havia gritado tão alto. Ela havia gritado tão alto. E de repente... Não, isso não pode deixar de acontecer. Os bebês devem estar bem. Há algo errado com o Billy? Que Deus me ajude. Como ele está se recuperando? O vizinho foi o primeiro a quebrar o silêncio. Meu nome é Natasha. Colocando o telefone de lado, ela olhou com expectativa para Maria. Maria. Ela respondeu em voz baixa. Nada, Maria, nós vamos superar isso. Você vai engravidar e ter um bebê. Quantos anos você tem? Você ainda é jovem. Quer uma maçã? Ele pegou uma maçã na mesa de cabeceira, limpou-a com um lenço e a deu a Maria. Tome suas vitaminas. Você precisa recuperar suas forças. Não é brincadeira perder gêmeos. Talvez Nathalie quisesse ser compreensiva, mas não saiu como deveria. As palavras foram ditas com tanta indiferença, como se não fosse nada demais. E daí se não funcionou? Dessa vez não funcionou, da próxima vez seria diferente. Com um leve estremecimento, Maria suspirou pesadamente. Ela não queria abrir seu coração para alguém que não conhecia. Explicar que o assunto era muito doloroso era a última e única chance de salvar um casamento que estava morrendo. Por que conhecidos casuais deveriam saber disso? Embora naquele momento fosse tão necessário conversar, pedir conselhos, talvez até mesmo chorar um pouco e me livrar daquela tensão interna, que interfere muito e às vezes não me deixa dormir até de manhã. Mas quando olhei para Nathalie, percebi que ela me ouviria, mas era improvável que me entendesse. Um mês se passou. Maria tentou viver sua vida, tentou não pensar no homem que estava esperando um momento para terminar com ela. É claro que ela não era muito boa nisso. Sua mente ainda estava um caos. Às vezes, a nostalgia tomava conta dela. Ela estava começando a sentir que os melhores anos haviam se passado, e a cada dia achava mais difícil viver. Billy deixou o hospital. Maria o havia convencido, tentando envolver até mesmo sua filha. Billy insistiu e voltou do hospital para a casa de seus pais. Explicou que, com as muletas, só incomodaria a todos com sua presença. Ressaltando que não iria dar falsas esperanças a ninguém, que não queria perturbar ninguém desnecessariamente. Marie não teve escolha a não ser acenar com a cabeça. Selena simplesmente ficou em silêncio, achando que não tinha o direito de tomar partido. Ela sentia pena das duas, especialmente de Marie. Por causa da preocupação constante, sua cunhada perdeu peso, definhou, ficou calada e chorosa.
Muitas vezes, ela se ofendia com a sogra, como se Selena fosse a culpada pela incapacidade do filho de aceitar o segundo casamento. Ligando para Maria à noite, ela acalmava. Explicava que ele só estava fazendo isso para o bem dela. Se você deixar seu marido, ele ficará bem, dará meia volta e irá embora. Por que você faria isso? Não quero que ele seja humilhado novamente. Deixe-o ficar em casa, ele não pode correr muito com uma perna só. De acordo com os médicos, Billy saiu com um ferimento leve. Foi uma sorte ele ter aterrissado em um isolante bem empilhado sob a escada. Voar daquela altura e não cair é sorte. Algumas pessoas caem de um banco e quebram o pescoço. Ele saiu com uma perna quebrada e 2 costelas. Hematomas e contusões não contam. Sentindo falta do marido, Maria sempre levava Lucy para visitar seu pai. Se dependesse dela, ela estaria na casa da sogra todos os dias, mas Billy, por um lado, estava feliz com a chegada da filha, por outro, não gostava de sua chegada e só falava com ela quando era absolutamente necessário. Ele dedicava todo o seu tempo livre a Erika. Às vezes, porém, eles ainda se sentavam um contra o outro na mesa da cozinha. Eles conversavam. Nesses raros e francos momentos, Billy demonstrava simpatia por Marie. Ele confessou a ela que havia se sentido péssimo quando perderam os bebês. Pediu desculpas por tudo, percebendo sua própria culpa direta. O coração não pode lhe dizer quem amar e quem odiar. Ele assumiu o papel de psicólogo da família, acalmando-se e, junto com ela, acalmando a si mesmo. Naqueles momentos, eles se tornaram bons e gentis amigos, como se nunca tivesse havido qualquer desentendimento entre eles. Mary engasgou com as lágrimas e não conseguiu dizer uma palavra, e Billy percebeu que era inútil se culpar. Ele abaixou a cabeça e apenas suspirou pesadamente, sabendo que não poderia fazer nada para ajudar. Seus pensamentos estavam todos ocupados com Anna e seu futuro filho. Ele guardava seus pensamentos para si mesmo, com medo de compartilhá-los até mesmo com Selena. Embora ela tenha tentado conversar com ele mais de uma vez e esclarecê-lo sobre a situação. Só que todos os dias, pelas costas de todos, ele escrevia mensagens quilométricas para sua amada, confessando seu amor e um enorme pedido para que ela cuidasse de sua saúde. Ana não respondia a nenhuma mensagem, mas Billy estava feliz até mesmo por isso. Ele a manteve em silêncio, mas leu e estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Ana, olá. Por muito tempo, Billy sonhou em dizer essas 2 palavras queridas para a mulher, somente graças a ela que ele havia sido mantido vivo. Porque ele não tinha o direito de abandoná-la em um momento tão crucial. Mesmo enquanto descia aquela escada instável, ele só pensava em não decepcioná-la mais uma vez e em não continuar sendo, aos olhos dela, um falastrão comum. Em um momento, parecia que ele finalmente a havia perdido, mas só de olhar para a expressão de confusão e constrangimento no rosto dela, ele percebeu claramente o que parecia. E não importava o quanto Ana tentasse provar o contrário, ele estava convencido de que ela estava certa. Billy. Exalou o nome dela. Nos últimos 2 dias, Ana não havia recebido nenhuma mensagem de plantão dele à noite e era preciso dizer que ela estava começando a ficar um pouco preocupada. Embora estivesse feliz por vê-lo, ela usava uma máscara de descontentamento no rosto. Decidi mostrar a ele que não havia sentido sua falta. Suspirando pesadamente, ele balançou a cabeça como se estivesse tentando se livrar de uma obsessão. Para se livrar dela e seguir em frente, sem se distrair com coisas tão insignificantes como a aparição do pai de seu futuro e tão esperado filho. Ana, eu me divorciei de Maria. Vim para lhe dizer que estou solteiro e pronto para um novo relacionamento. Estou mancando um pouco, mas não vai durar muito. Espero estar funcionando bem quando nosso filho nascer. Dou-lhe minha palavra de honra de que, se você me perdoar, nunca se arrependerá. Ele abriu a porta do carro e tirou um ramo de flores do banco de trás. Por um tempo, eles ficaram em silêncio mudo, e então ele deu uma risada breve e paternalista, como se estivesse se convencendo a tentar esquecer as ofensas do passado. Pegando o buquê, ele disse calmamente: talvez eu esteja cometendo outro erro, mas estou disposto a tentar. Mas saiba que terá de se esforçar muito para ganhar minha confiança novamente. Vamos começar do início. Um namoro simples e ingênuo e depois veremos como você se comporta. Conhecendo o caráter de Ana, Billy não esperava um perdão rápido.
Ele só podia sonhar e fantasiar com o fato de que Ana, depois de saber do divórcio, iria imediatamente abordar o assunto. Ele podia ver perfeitamente que Ana estava hesitando. Ela o olhava com aqueles olhos, como se estivesse procurando em seu rosto qualquer indício de razão. Um motivo para duvidar dele, para afastá-lo e dizer não mais uma vez. Mas ela não o fez. Eu farei qualquer coisa. Só, por favor, não me persiga mais, e se decidirmos começar do início, e eu lhe pagarei um encontro romântico em um café. Nós nos sentaremos. Jantaremos. Temos muito o que conversar. Disse Billy, sentindo-se confiante. Sinceramente entusiasmado com essa reviravolta inesperada, completamente perdido em felicidade. Sério, você vai sair com ele logo de cara? Não é cedo? Perguntou Ana, levantando uma sobrancelha de surpresa. Ela ainda estava esperando adiar o evento para amanhã. Por alguma razão, ele não estava com vontade de sair hoje. Ela sonhava em chegar em casa, fazer um lanche rápido, ficar na horizontal e passar a tarde inteira assistindo a alguma série de TV interessante. Mas Billy não ia desistir. Ele faria o possível para passar a noite com Ana, mas teria de convencê-la a sair com ele. Vou fazer meu trabalho. Vou começar a cortejar. Não me resta muito tempo. Meu sonho é que nosso filho nasça em um casamento legal. Mas dizem que se você quiser muito, ele se tornará realidade. Satisfeito com seu discurso, Billy sorriu e levou Ana até o carro antes que ela mudasse de ideia. O primeiro aniversário de seu filho foi muito emocionante. Todos queriam fazer sua parte. A avó chegou primeiro, decidindo manter a nora fora da confusão e ela mesma ocupada preparando um jantar festivo. Ela pretendia surpreender os parentes e amigos mais próximos com suas delícias culinárias. Ela acreditava que a cunhada deveria descansar hoje, estar linda à mesa e não se sentir como um limão espremido, o que não agrada a ninguém, a não ser a uma mulher atraente e mãe de um bebê maravilhoso. Billy chegou cedo com um bolo enorme, encomendado com antecedência a seus amigos padeiros. Ele lhe entregou suas flores favoritas, beijou-a com ternura nos lábios, olhou-a da cabeça aos pés e ficou mais satisfeito do que nunca. Você está maravilhosa. Eu já lhe disse que você é a coisa mais linda que já vi na vida? Sempre falo sobre isso. Com os lábios franzidos, Ana murmurou infeliz, pegou o buquê e recuou até a cadeira da criança, onde o aniversariante estava sentado orgulhosamente, sorrindo para os pais e mordiscando alegremente o último pedaço de pão. Após o nascimento de seu filho, Ana engordou 3 quilos a mais e não conseguia se despedir deles. Todos os dias, ela se preparava para comprar uma assinatura de academia a partir de amanhã, tapava um pouco a boca e, o mais importante, deixava de comer farinha e doces. Quando vi a expressão de surpresa no rosto do meu marido, decidi repetir várias vezes o que ouvia todos os dias. Não estou conseguindo perder os 3 quilos extras. Meus flancos estão pendurados como os de um cavalo de regimento. Com esse progresso, logo me tornarei uma tia. Não seja ridículo. Mesmo que você engorde alguns quilos a mais, isso não o prejudicará em nada. Billy se acalmou, sabendo o quanto sua esposa estava chateada com seu excesso de peso. Uma vez até escondi a balança para que ela não ficasse chateada. Quando você for trabalhar, perderá peso. Para mim, apesar de, e você está deslumbrante. Ele a examinou novamente, sorrindo um sorriso gentil e provocador. É sobre isso que eu queria falar com você. Ao ouvir as palavras dele sobre trabalho, Ana se animou e lhe deu um sorriso insinuante em troca. Você poderia convencer sua mãe a me deixar ir trabalhar? Confiar uma criança tão pequena a uma babá é um pouco assustador. Ana sorriu levemente. O assunto era doloroso para ambos. Billy queria que sua esposa ficasse em licença maternidade, mas ela já estava pensando em trabalhar. A única coisa que restava fazer era confrontar a sogra. Eu já falei com ela. Queríamos fazer uma surpresa para ela, mas não foi possível. A mamãe vai ficar muito feliz. Amanhã você pode ir trabalhar, disse Billy, o conspirador, abraçando a esposa e mergulhando o nariz no cabelo dela, notando com prazer que o cheiro era delicioso. Ele se preparou para contar a conversa com sua mãe, mas Ana o interrompeu. A propósito, Maria me parabenizou hoje pelo nascimento de nosso filho.
Ela me deu parabéns muito calorosos. Fiquei muito surpreso. Ao se lembrar da estranha mensagem de texto, Ana olhou para o marido com surpresa. O cansaço evaporou instantaneamente, como se tivesse sido levado por um vento invisível e insensível. Por que está surpreso? Seu ex-marido abriu uma empresa. Não sei de que tipo, não estou interessada. Ele está se saindo bem. Agora Maria e Tony estão trabalhando juntos. Eu os encontrei por acaso hoje. Eles estão muito felizes. Vão se registrar em uma semana. Vão. Essa notícia maravilhosa levantou o ânimo de Ana. A propósito, Tony está trazendo Lucy hoje. Ele quer parabenizar seu irmão. Espero que você não se importe, sussurrou Billy, beijando-a na ponta do nariz. Por que eu me importaria? Quando concordei com nosso casamento, eu sabia que você tinha uma filha. Claro, deixe-a vir. Diante dessas palavras, ela se aconchegou mais ao marido. Respirando o cheiro doce do perfume que vinha do primeiro e único homem amado. Homem amado. Era uma sensação tão boa de uma vez. Todos estão vivos, saudáveis, felizes, rindo. E, o mais importante, felizes.